Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e hoje nós vamos falar um pouco sobre a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, popularmente conhecida como nevralgia do trigêmeo, é uma doença muito debilitante, né? Como é essa dor? Como é a dor na neuralgia do trigêmeo? Essa dor, em quem tem neuralgia do trigêmeo, ela tem dois componentes. O principal é uma dor forte, que deixa o paciente totalmente desorientado. Uma dor lancinante, que a gente chama de paroxística, uma dor que vem de repente. E acomete um dos territórios de inervação do nervo trigêmeo, ou dois, né? O nervo trigêmeo é o grande nervo sensitivo da face. Então ele é o responsável pela sensibilidade dolorosa da face. Os pacientes que têm neuralgia do trigêmeo sentem uma dor repentina, que vem de repente, vem do nada, no rosto. Parece um choque. Esse choque, essa dor forte, intensa, ela dura alguns segundos até alguns minutos. E deixa o paciente totalmente fora de órbita. O paciente não consegue fazer mais nada naquele momento. E essa dor, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. E no intervalo entre uma crise e outra, essas crises podem vir uma vez por dia, 2, 10, 100 vezes por dia, depende do caso. E entre uma crise dessa e outra, o paciente pode ter uma dor residual ou não. O que causa a neuralgia do trigêmeo? Por que a neuralgia do trigêmeo ocorreu comigo? Não é culpa sua. Não foi nada que você fez, não foi um vento gelado que você tomou. Não foi porque você abriu a geladeira com o corpo quente. A neuralgia do trigêmeo acontece, a principal causa é o que a gente chama de conflito neurovascular. O que é o conflito neurovascular? É quando um vaso, que mais comumente é uma artéria, começa a comprimir o nervo trigêmeo. Isso causa uma área de instabilidade elétrica no nervo trigêmeo. E dessa forma, naquela área de instabilidade elétrica, existe uma descarga elétrica naquela região. O cérebro interpreta isso como se fosse uma dor no rosto. O paciente sente uma dor no rosto, mas o rosto não tem problema nenhum. A face não tem doença na face dele. Tem um problema no nervo. É como se você observasse uma luz piscando, porém o problema é no interruptor, que está longe da luz que está piscando. É basicamente esse o mecanismo da neuralgia do trigêmeo. E como eu tenho certeza que essa dor que eu sinto ou que algum familiar meu sente é a neuralgia do trigêmeo? Não existe nenhum exame que comprove a neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico é inteiramente baseado na história que o doente refere para o médico ou para o profissional de saúde. Quais são os principais critérios que a gente usa para falar que um paciente tem neuralgia do trigêmeo? A primeira coisa são os gatilhos. Essa dor que vem de repente, que eu já descrevi, que é aquela dor súbita, forte, que parece um choque elétrico, que dura de alguns segundos a alguns minutos e vai embora. Essa dor, ela é desencadeada por algumas coisas, que a gente chama de gatilhos. Quais são os principais gatilhos? Líquido gelado. O paciente que tem neuralgia do trigêmeo tem uma dificuldade muito grande de tomar líquido gelado. Vento frio no rosto. Escovar os dentes. O paciente com neuralgia do trigêmeo tem dificuldade de escovar os dentes. Então, o paciente que tem uma dor paroxística, o que eu quero dizer com paroxística? Que vem de repente, que parece um choque elétrico e que tem gatilhos, e que ela pega o território de um nervo trigêmeo. Por exemplo, temos dois nervos trigêmeos, um que inerva a hemiface do lado direito e outro que inerva o rosto do lado esquerdo, né? Então, uma dor que pega só um lado do rosto e que vem dessa forma, que tem gatilhos, é muito provável que seja neuralgia do trigêmeo. Pode ser dor de dente? Pode. As dores de dente são os grandes imitadores, né? Então, se o paciente tem uma lesão, por exemplo, uma alteração no canal, ele precisa fazer o canal, tem o nervo exposto, ele pode ter um monte de alteração de sensibilidade, cada paciente manifesta de um jeito. Então, é importante que se trabalhe em conjunto, o neurocirurgião ou o médico especialista em neurologia do trigêmeo, com o profissional da odontologia. Mas, de uma forma geral, se seguir esses critérios, muito provavelmente o paciente tem neuralgia do trigêmeo. Quais são? Gatilho, dor no território do trigêmeo, de um lado só, e uma dor forte, incapacitante, que o paciente fica totalmente desorientado e que a dor vai embora. Uma infecção de dente, aquela dor fica pulsando, é uma dor inflamatória, um pouco diferente. Não existe nenhum exame que comprove que o paciente tem neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico é eminentemente clínico, baseado na história clínica.
Mas por que quase todos os pacientes com neurologia do trigêmeo fazem um exame de imagem, fazem uma ressonância de crânio? Para excluir outras causas de neurologia do trigêmeo. Quais são as outras causas? A principal causa é o conflito neurovascular. Existem outras causas. Quais são? Tumores. Então, um tumor no ângulo ponto cerebelar, por exemplo, pode dar uma dor semelhante. Cistos, né? O exemplo clássico é o cisto epidermoide, ele pode dar uma dor parecida. Doenças do seio cavernoso. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, ela faz uma lesão da substância branca. Essa lesão da substância branca, a depender da região que ela se situe, ela pode levar a um quadro clínico parecido com a neurologia do trigêmeo desencadeada por conflito neurovascular. Qualquer ressonância de crânio? Não, precisa ser uma ressonância diferente, uma ressonância específica por neurologia do trigêmeo. Então, se o paciente chega com um pedido de uma ressonância de crânio normal, no laboratório, para fazer, talvez consiga ver alguma coisa, mas não vai ser o ideal. O ideal é que seja uma ressonância dirigida para o nervo trigêmeo. Para quê? Para que a gente possa ver o famoso conflito neurovascular, para a gente possa ver se existe um vaso comprimindo o nervo trigêmeo e dessa forma a gente consegue entender a causa da neurologia do trigêmeo naquele paciente. Mas como a gente trata a neurologia do trigêmeo? O tratamento inicial é o tratamento com remédios dos pacientes. Então, metade dos pacientes que têm neurologia do trigêmeo, quando tomam uma determinada medicação, ficam sem dor e têm uma vida quase normal. Em alguns períodos podem ter uma crise de dor ainda, mas isso não afeta a vida dele. Ele consegue trabalhar de uma forma normal, ter um relacionamento social de uma forma normal, ele tem uma vida basicamente normal. A outra metade dos pacientes melhoram com remédio também, porém melhora de uma forma não tão grande quanto a primeira metade e dessa forma necessitam de mais tratamentos. Quais são os outros tratamentos além do remédio para a neurologia do trigêmeo? Dividimos em dois grandes grupos. Os procedimentos percutâneos, ou seja, procedimentos que são feitos através de uma punção, através de uma agulhada, entre aspas, no rosto do paciente, e através desse ponto a gente consegue fazer uma lesão do nervo trigêmeo. Uma lesão terapêutica, digamos assim, uma lesão que trata a neurologia do trigêmeo. Tá? Existem dois principais modos dessa lesão. A primeira é o que a gente chama de balão. Então a gente faz uma compressão por balão do nervo trigêmeo. Outro método de fazer essa lesão é através de um eletrodo que faz uma lesão elétrica no nervo, que a gente chama de radiofrequência. Então a lesão elétrica seria a radiofrequência do nervo trigêmeo. Esses dois métodos são muito bons, melhoram a dor do paciente, porém você adiciona uma outra lesão ao nervo trigêmeo. Você machuca o nervo trigêmeo cada vez que você faz um desses procedimentos. E esses procedimentos, eles podem durar muito tempo, mas geralmente eles duram de 2 a 5 anos. Então o paciente fica bem depois que faz um procedimento desse por 2 a 5 anos. Então esse procedimento ele deve ser repetido algumas vezes no paciente. E se o paciente for muito jovem, ele vai ter que passar por 10 procedimentos desse ao longo de sua vida. E a chance desses pacientes jovens ficarem com uma área de hipoestesia, o que quer dizer hipoestesia? Uma área que o paciente não sente a pele, uma área de falta de sensibilidade na pele, é muito grande. E nessas áreas de falta de sensibilidade, muitas vezes os pacientes desenvolvem uma outra dor, uma dor diferente da neurologia do trigêmeo, uma dor em queimação, parece que está queimando, que a gente chama, no linguajar médico, a gente chama de dor por deaferentação. Essa dor por deaferentação, quando é muito grande e é muito difusa, por exemplo, pega uma hemiface inteira, um território muito grande, a gente usa o termo de anestesia dolorosa. É uma doença de muito difícil tratamento. É uma complicação dos procedimentos. Então não é muito legal fazer os procedimentos percutantes nos pacientes jovens, porque você pode resolver o problema naquele momento, mas depois de 10, 15, 20 anos, transformar aquela dor que tinha tratamento, que era a neurologia do trigêmeo, numa dor de muito mais difícil tratamento, uma dor que quase não responde ao tratamento. Dessa forma, nos pacientes que são mais jovens, a gente prefere fazer a microcirurgia, uma cirurgia com microscópio. O que é a microcirurgia? É feito um pequeno corte na região posterior, aqui na cabeça do doente, e através desse pequeno corte, com o auxílio do microscópio, consegue-se identificar o nervo trigêmeo e desfazer o conflito, soltar aquela artéria que está comprimindo o nervo trigêmeo. E dessa forma
o paciente fica melhor, fica sem dor. Quase todos os pacientes, ou a grande maioria dos pacientes que são operados através da microcirurgia, ficam sem dor de forma duradoura, por muitos anos. Basicamente curam da doença. O grande problema é que a microcirurgia, ela é uma cirurgia um pouco mais demorada, então é anestesia geral, existe risco, né, de ter lesões de outros nervos, então existe uma série de infecção, existe uma série de riscos que envolvem a cirurgia. Por isso que a gente prefere fazer essa cirurgia em quem tem menos de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos depende. Muitas vezes a gente acaba indicando procedimento percutâneo, porque mesmo que você tenha que repetir o procedimento percutâneo por 3, 4 vezes, o paciente já está com 70 anos, você consegue fazer com que ele tenha uma qualidade de vida boa, até ele ter uma idade bem mais avançada. Bom, se você quer conversar mais sobre a neurologia do trigêmeo, tem alguma dúvida, por favor, basta escrever no comentário abaixo que a gente vai responder. Um grande abraço!